Como, após 2 anos de casamento, nenhum herdeiro havia nascido, aqui está o nosso presente de aniversário, anunciou o sogro de Catarina com um sorriso teatral. Quando ela abriu o envelope, deparou-se com um pedido de divórcio. Catarina ergueu os olhos para o marido. Tomás desviou o olhar. Então a sogra apresentou uma jovem mulher como a nova noiva dele. Catarina assinou em silêncio. Foi então que a sua melhor amiga tirou um envelope da bolsa. O rosto de Miguel Pedro ficou pálido ao ler o conteúdo. Mas é preciso voltar atrás e contar como ela chegou a essa situação. Catarina encontrou aquele maldito cartão SIM por acaso enquanto procurava recibos para a declaração de impostos. Deu de cara com um contrato de uma operadora, MIO, claro, no nome do marido. Uma segunda linha, da qual ela nada sabia. A noite estava fria, típica de um fevereiro lisboeta. Lá fora, os candeeiros dissolviam-se na névoa úmida, e na cozinha, apenas a luz suave de um candeeiro de pé estava acesa. Catarina gostava de luzes suaves quando organizava papéis. As faturas espalharam-se sobre a mesa como um leque. Contrato, contas, detalhe de chamadas. A porta de entrada fez um clique na entrada. Explicas-me. Catarina levantou os olhos para o marido. Tomás ficou paralisado na soleira, ainda de casaco e com a pasta na mão. O olhar deslizou pelos papéis. O rosto endureceu. Andaste a mexer nos meus documentos pessoais. Estavam junto com os nossos papéis de impostos. Não estava a espiar, estava a arrumar. Ele pousou a pasta no chão, tirou o casaco lentamente, com movimentos ensaiados, como se tivesse previsto aquele momento. Trabalho. O chefe pediu um número à parte para projetos confidenciais. Sim, um chefe que pede mensagens à meia-noite. Tomás encolheu os ombros, dirigiu-se ao frigorífico e pegou numa garrafa de água mineral. Bebeu longamente, olhando para além da parede. Tens uma mania de controlo, Catarina. É por causa dessa desconfiança que temos problemas. As palavras pairaram no ar. Catarina sentiu algo apertar-lhe as costelas. Que problemas, Tomás? O que está a acontecer? Tu tornas tudo sobre ti. Estou farto das tuas suspeitas. Ele agarrou as chaves da mesinha. Preciso de ar. Não quero interrogatórios em casa. A porta bateu com tanta força que os copos na escorredora tremeram. Catarina ficou sentada à mesa, olhando para as faturas. Temos problemas. A frase ecoava na sua cabeça como um disco riscado. 2 anos de casamento e agora problemas. Ditos com a naturalidade de quem fala de uma torneira com fuga. 2 dias depois encontrou-se com Júlia no continente. Catarina escolhia abacates, avaliando a firmeza, quando uma mulher jovem, elegante, com um casaco bege e uma beleza natural que dispensava maquilhagem, se aproximou. És a Catarina, não és? Tenho muita pena de ti. Catarina virou-se. A desconhecida olhava-a com uma compaixão culpada. Conhecemo-nos? Sou a Júlia. Trabalho com o Tomás. Ele fala de ti às vezes. Mencionou o vosso aniversário. Vai ser uma noite especial. A entoação na voz dela fez os dedos de Catarina gelarem. Que giro, discutir o nosso casamento no trabalho. Júlia ajeitou a bolsa no ombro, o olhar inquieto. Na verdade, ele não fala do casamento. Fala de outros assuntos, pessoais. Tenho de ir. Prazer em conhecer-te, Catarina. Ela virou-se e saiu rapidamente, os saltos ecoando no chão de azulejo. Catarina ficou parada com o abacate na mão, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. Assuntos pessoais. Que raio era aquilo? O jantar de domingo em casa dos sogros seguiu o guião habitual. A vivenda nos arredores de Lisboa recebeu-os com o cheiro de assado e um ambientador floral. Mariana Paula, como sempre impecável, num vestido elegante e com um penteado de cabeleireiro, comandava a cena. À mesa estavam todos, menos Catarina e Tomás, o irmão do marido com a esposa e os 2 filhos. As crianças corriam pela sala, gritando de excitação. A filha de Margarida acabara de ter um bebê, e Mariana Paula passava a travessa de salada sem tirar os olhos da barriga de Catarina. O terceiro. Os netos são uma alegria, Miguel Pedro, um homem robusto de têmporas grisalhas, assentiu. Casamentos bem-sucedidos costumam ter filhos no primeiro ano. É uma questão de compatibilidade e saúde. Catarina tentou mudar de assunto falando da renovação da vivenda.
Mas Mariana Paula voltou ao tema dos herdeiros com a insistência de um bulldozer. Percebes, Catarina? Na nossa idade já queremos ver a continuação da família. O tempo passa. Tomás permanecia calado, mexendo no puré de batata com o garfo. O silêncio dele cortava mais que qualquer palavra. Na quinta-feira à noite, a mãe telefonou. Catarina mexia um molho no fogão quando o telemóvel vibrou na bancada. Catarina, da última vez parecias perturbada. Estás a dormir bem? Está tudo bem convosco? Está tudo bem, mãe. Só estou a preparar o nosso aniversário. A mentira saiu com dificuldade. Do outro lado, fez-se uma pausa. Podes contar-me tudo. Se precisares, volta para casa. Eu vou aí em breve. Amo-te. Mereces ser feliz. Catarina desligou e ficou a olhar para o molho a ferver. Mereces ser feliz. E se não merecesse? E se o problema fosse ela? A visita à clínica de fertilidade foi organizada por Inês, a melhor amiga desde os tempos de universidade. Chegou de manhã, decidida como um tanque. Chega de suposições. Vamos fazer exames, saber ao certo. A clínica ficava no terceiro andar de um centro médico moderno, com paredes em tons pastel, cartazes de mães felizes e um leve cheiro a desinfetante disfarçado por aromatizantes. A doutora Romana, uma mulher de uns 50 anos, estudava o formulário com atenção. Fale-me do estresse em casa. Está feliz no casamento, Catarina? Sim. A insegurança na própria voz feriu-lhe os ouvidos. Os resultados dos exames estarão prontos até quarta-feira. Ligaremos. Na recepção, Inês apertou-lhe a mão. Aguenta. Na quinta, talvez tenhas a resposta. Nessa noite, Catarina espalhou na cama os folhetos da clínica. Imagens coloridas prometiam milagres da medicina moderna. Tomás entrou quando ela lia sobre procedimentos de fertilização in vitro. Há opções. Um tratamento pode ajudar-nos a conceber. Ele parou à porta, o rosto impenetrável. Talvez não estejamos destinados a ter filhos juntos. Talvez o nosso casamento tenha sido um erro desde o início. As palavras caíram como uma granada. Catarina ergueu os olhos. Tens outra pessoa, Tomás? A pausa pareceu uma eternidade. Ele desviou o olhar. Vou dormir no quarto de hóspedes. Preciso de espaço. Catarina ficou na cama, rodeada de folhetos coloridos, sentindo algo quebrar-se definitivamente dentro de si. A manhã do aniversário começou antes do amanhecer. Catarina não conseguia dormir. Revirou-se até às 3, depois desistiu e foi para a cozinha. Lá fora, o candeeiro projetava reflexos amarelos nas cortinas de renda. Na prateleira, uma fotografia do casamento. Jovens, radiantes, cheios de esperança. Ela fez café, girou a aliança no dedo. Depois preparou o pequeno almoço. Panquecas com mirtilos, omelete, sumo de laranja espremido na hora. Tomás apareceu na porta da cozinha por volta das 8. Parou, olhando para a mesa posta. Parabéns. Sim, 2 anos. Ele sentou-se à mesa, abriu o jornal. Nenhum beijo, nenhum abraço. Como um estranho a tomar o pequeno almoço num hotel. Catarina serviu-lhe café, as mãos tremiam ligeiramente. O silêncio pesava nos tímpanos, apenas interrompido pelo farfalhar do jornal e o tilintar do garfo no prato. Ela tentou dizer algo, mas as palavras ficaram presas na garganta. Talvez à noite ele melhore, pensou, vendo-o mastigar a omelete mecanicamente. Talvez esteja apenas nervoso por causa do jantar com os pais. Mas no fundo, ela já sabia. Aquela manhã foi a primeira fissura num dia que mudaria tudo. A campainha tocou por volta das 10. Catarina limpava os restos do pequeno almoço quando ouviu vozes no corredor. Tomás abriu a porta, e lá estavam os pais dele. Parabéns! Miguel Pedro estendeu um ramo de rosas brancas. Para a nossa querida nora. Mariana Paula passou pelo filho, trazendo uma garrafa de vinho num saco de presente. Decidimos passar cá de manhã para ajudar com os preparativos para a noite. Catarina secou as mãos num pano. A visita dos sogros no dia do aniversário era inesperada. Eles costumavam manter distância até eventos oficiais. Miguel Pedro abraçou-a. Um abraço mais longo que o habitual, com palmadinhas nas costas. Catarina, querida nora, esta noite será especial, memorável.
Havia algo de solene, quase teatral, na voz dele. Catarina libertou-se do abraço, sorrindo. Obrigada pelas flores, são lindas. Mariana Paula já se instalava na cozinha, rearrumando chávenas e limpando uma bancada já impecável. A propósito, Catarina virou-se com um sorriso enigmático. Para hoje, o vestido lilás, aquele com decote fechado, perfeito para uma noite como esta, estava a pensar no vermelho. Não, o lilás é ideal. Confia no meu gosto, Tomás. Encostado à porta da sala, respondeu com um murmúrio vago à pergunta da mãe sobre como se sentia e retirou-se para o escritório. Catarina seguiu-o com o olhar. O marido parecia caminhar para uma execução. Depois do almoço, foram para a casa dos sogros ajudar com os preparativos. A sala de jantar principal brilhava. Cristais, talheres de prata polidos, arranjos de rosas brancas e gipsofilas. Mariana Paula movia-se entre a cozinha e a sala, dando ordens à empregada. Estás particularmente feliz hoje, notou Catarina, observando a agitação da sogra. Mariana Paula virou-se, os olhos brilhando. A noite será especial, um alívio. Estávamos à espera. Do salão veio a voz de Miguel Pedro. 2 anos é tempo suficiente para avaliar. Hoje tomamos decisões necessárias. Catarina pensou que os sogros talvez tivessem, finalmente, aceitado a sua presença na família. O entusiasmo estranho de Mariana Paula atribuiu-o à ansiedade de um grande evento. Inês chegou às 4, entrando como um furacão radiante com um sorriso misterioso, tocando na bolsa como se confirmasse algo importante. Vai ser o melhor aniversário. Tenho o presente perfeito para ti. No momento certo, a tua vida vai mudar. Estás prestes a explodir com esse segredo e isso deixa-me nervosa, disse Catarina. Inês levou um dedo aos lábios. Confia, quando chegar a hora, mostro algo que vai fazer todos verem o teu valor. Após os acontecimentos da manhã, aquelas palavras soaram como o primeiro raio de esperança do dia. Os convidados começaram a chegar às 7. A casa dos sogros encheu-se de vozes, tilintar de copos e música suave. Catarina, no vestido lilás que Mariana Paula insistira, recebia os parabéns. O primo Antônio, normalmente barulhento e alegre, aproximou-se com uma expressão séria. Parabéns, Catarina, que esta noite te traga o que mereces. A frase soou estranha. A vizinha Valentina, uma senhora de uns 60 anos num fato grená, pegou-lhe na mão. Estás tão elegante, tão calma. Sempre admirei a tua força. Calma? Por que isso? Pensou Catarina, mas sorriu e agradeceu. Junto à lareira, a tia Teresa, irmã de Miguel Pedro, segurou-lhe as mãos e olhou-a nos olhos. Estás pálida, querida. Se precisares, promete que me ligas. A qualquer hora, as conversas silenciavam-se quando Catarina se aproximava dos grupos de convidados. Os olhares pousavam nela com uma compaixão estranha, como se estivessem num velório, não no aniversário de casamento. Todos sabem o guião menos eu, pensou. Tomás mantinha-se no bar, já no 3º uísque, a mão alcançando o quarto. Quando Catarina tentou segurar-lhe o braço, ele afastou-se. Precisamos de falar, disse ela, puxando-o para a cozinha. Ele encostou-se à parede, olhando para o chão. Pareces ir para um funeral, não para o nosso aniversário. Tomás ergueu os olhos, culpados, infelizes. Catarina, quero que saibas, não é por tua causa. Não é nada pessoal. Mariana Paula apareceu à porta. À mesa, pombinhos. Todos estão à espera. O jantar arrastou-se infinitamente. Pratos sucediam-se. Terrina de fígado de ganso, carpaccio de vitela, carré de borrego. As conversas fluíam lentas sobre o tempo, o trânsito, uma nova série. Temas pessoais eram evitados. A cada mudança de prato, o estômago de Catarina apertava-se mais. Chegou a sobremesa, mousse de chocolate com molho de framboesa. Mariana Paula levantou-se, batendo com a colher no copo. Caros convidados, temos uma surpresa maravilhosa para a Catarina. Miguel Pedro também se levantou, tossiu com ar teatral e tirou um envelope do bolso interior do casaco. Senhoras e senhores,
Reunimos-nos hoje não só para celebrar o 2º aniversário de casamento do meu filho, mas para falar de objetivos e valores familiares. Quando os objetivos não são alcançados, quando as expectativas não se cumprem, é preciso tomar decisões difíceis. Ele contornou a mesa e parou atrás de Catarina. Como em 2 anos de casamento nenhum herdeiro nasceu, aqui está o nosso presente de aniversário. O envelope caiu sobre a toalha à sua frente. Branco, oficial, com marcas de água. Abre, Catarina, disse Mariana Paula, inclinando-se para a frente. Estamos todos à espera da tua reação. Os dedos tremiam. Catarina rasgou o envelope, retirou o documento. As linhas dançavam diante dos olhos, mas o título era claro. Pedido de divórcio para o registro civil. Tomás finalmente falou. Só falta a tua assinatura. Eu já assinei. Vamos tornar isto simples para todos. O mundo girou. Os rostos dos convidados desfocavam-se, os sons tornaram-se abafados. Catarina ergueu os olhos. Tomás olhava para o lado, incapaz de encará-la. Passos soaram à porta da sala de jantar. Mariana Paula bateu palmas como um maestro antes do acorde final. E aqui está a surpresa número 2. Entrou a mesma Júlia do supermercado, agora num vestido grená com decote profundo, cabelo arranjado e maquilhagem impecável. Nos ouvidos, brincos de família balançavam. Apresento-vos devidamente, disse Mariana Paula, passando o braço pela cintura da jovem, como se exibisse uma peça de museu. Júlia Arques, a noiva do Tomás. Casam-se logo após o vosso divórcio. Já escolhi um restaurante magnífico para a boda, com interiores de sonho. Miguel Pedro tossiu com a gravidade de um general em parada. A Júlia vem de uma excelente família, os Arques, Império Têxtil, 3 fábricas e, mais importante para a continuidade da nossa linhagem, já provou ser capaz de ter filhos. Teve um aborto no último ano, mas os médicos dizem que está completamente recuperada. Catarina fixou os brincos de Júlia, gotas de esmeralda, uma relíquia de família que a avó de Tomás destinara à futura mãe dos seus bisnetos. Há um mês, Mariana Paula guardava-os num cofre. Agora, balançavam nos ouvidos daquela mulher. Não assines nada, ainda é cedo. A voz de Inês cortou o murmúrio. A amiga estava à porta, agarrada à bolsa como a um salva-vidas. Mas Catarina já pegara na caneta pesada com ponta dourada. A mão movia-se sozinha, traçando a assinatura. A pena arranhava o papel com um som desagradável. Bravo! Gritou alguém do fundo da mesa. Amargo! Ecoou uma voz embriagada e os convidados riram. Agora sim, champanhe! Mariana Paula chilreou como um canário. Tomás, abre o Dom Perignon. Temos duplo motivo para celebrar. Divórcio e noivado, já que todos estão a oferecer presentes. Inês avançou, os saltos ecoando no soalho. Também tenho um presente para esta família feliz. Mariana Paula franziu o rosto como se tivesse provado algo azedo. Minha querida, o teu gesto é comovente, mas já tivemos emoções suficientes. Talvez possamos adiar? Acho que não. A noite está só a começar. Inês tirou um envelope branco da bolsa e atirou-o para a mesa, diante de Miguel Pedro. Ele ficou paralisado. Aqui está a informação sobre a vossa nora, aquela que deveria influenciar a vossa sábia decisão. Leia em voz alta. Não se acanhe. Miguel Pedro pegou no envelope com 2 dedos, como se fosse contagioso. Abriu-o, percorreu o conteúdo com os olhos, corou, depois empalideceu. O que é, Miguel? Mariana Paula esticou-se sobre a mesa. Não nos faças esperar. É um exame médico. A voz do sogro falhou. A Catarina está grávida. Inês falou alto e claro, como uma locutora. Confirmado por um laboratório independente há 48 horas. A vossa nora carrega o vosso neto, ou neta. Parabéns pela novidade. O silêncio caiu sobre a sala de jantar. Depois, todos falaram ao mesmo tempo. Alguém suspirou. Outro praguejou. Um copo estilhaçou-se no chão. É falso, gritou Mariana Paula. Impossível. É possível. Inês encolheu os ombros. Carimbo, assinatura, número de licença do laboratório. Querem? Liguem para confirmar. Catarina levantou-se.
As pernas surpreendentemente sustentavam-na, embora tudo tremesse por dentro. Pois bem. Parabéns, Miguel Pedro. Acabaram de renunciar publicamente ao vosso neto. Isto ficará na história da família Catarina. Nós não sabíamos. Miguel Pedro levantou-se, estendendo as mãos. Podemos reconsiderar tudo. Reconsiderar o quê? Catarina riu com amargura. Retirar os papéis que me entregaram diante de 50 testemunhas. Apagar este espetáculo da memória dos convidados. Tomás finalmente saiu do torpor. Catarina, por favor. Os documentos não precisam de ser entregues. Podemos rasgá-los agora, diante de todos. E depois, Tomás, colamos o nosso casamento com fita cola? Vivemos a 3 com a Júlia? Ou ela devolve os brincos da tua avó e desaparece discretamente? É um mal-entendido terrível. Mariana Paula agitou as mãos, fazendo as pulseiras tilintarem. Catarina, querida, pensa no bebê. Ele precisa de um pai, de uma família. É exatamente nele que estou a pensar. Sabem o que é melhor para o meu filho? Não conhecer uma família que o rejeitou antes mesmo de nascer. Não ouvir da avó que foi um imprevisto. Como te atreves? Explodiu Mariana Paula. Nós aceitamo-te, aturamo-te 2 anos. E tu, estéril. Um produto defeituoso. Mãe! Tomás reagiu. O que, mãe? É a verdade. 2 anos sem nada e agora, assim que o divórcio está na mesa, ficas grávida. Talvez seja preciso verificar de quem é esse filho, Mariana Paula. Inês avançou. Mais uma palavra e processo-vos por difamação. Tenho aqui 50 testemunhas. Catarina virou-se e caminhou para a saída. Atrás dela, o tumulto crescia. Vozes, gritos, louça a quebrar-se. Catarina! Catarina! Espera! Tomás correu atrás dela, mas Inês já a segurava pelo braço, guiando-a para fora da sala. No corredor, o ar era fresco e silencioso. Não olhes para trás, sussurrou Inês. Não mostres que estás magoada. Deixa-os pensar que és de aço. No alpendre, Tomás alcançou-as. Catarina, por favor, não vás. Podemos resolver tudo. Ela virou-se à porta. Já resolvemos tudo, Tomás. Tu, quando assinaste esses papéis. Eu, quando coloquei a minha assinatura. Sê feliz com a Júlia. E diz à tua mãe que não verá o neto. O ar frio de fevereiro bateu-lhe no rosto, puro, revigorante, após o ambiente abafado da sala. Chegaram ao carro de Inês. Ao entrar, Catarina ouviu Tomás gritar algo do alpendre, mas as palavras já não chegavam. O som da porta do carro cortou-a da vida passada, mais eficaz que qualquer divórcio. No interior, o rádio tocava jazz suave, algo sobre outono e chuva. Lá fora, as ruas noturnas de Lisboa deslizavam, com transeuntes raros e montras iluminadas. A cidade seguia a sua vida, alheia ao fato de que, algures, o mundo acabara de desabar. Catarina desatou a chorar, verdadeiramente com soluços, convulsões, borrando a maquilhagem, meses de sorrisos falsos, tentativas de consertar o que já estava podre, esperanças num milagre, tudo saía com aquelas lágrimas. Assim, isso mesmo, Inês acariciava-lhe as costas. Deixa tudo sair. Guardaste isso tempo demais. Meu Deus, Inês, tu salvaste-me. Se não fosse eu, tu terias dado a volta. És muito mais forte do que eles pensam. E do que tu própria pensas. Catarina pegou num lenço, limpou o rosto. No retrovisor, viu um rosto borrado, mas já calmo. Como soubeste do exame? A clínica só devia contactar-me. Tenho uma colega da universidade que trabalha lá. Pedi para verificarem os resultados com urgência. Disse que era uma questão de vida ou morte. Não imaginava que acertaria tão em cheio. Era só por precaução, mas acabou por ser o trunfo. Chegaram a casa. O pátio familiar, o candeeiro à entrada, o banco onde ela e Tomás se beijaram um dia. Tudo igual, mas como se fosse noutra vida. Para casa, disse Catarina saindo do carro. Está na hora de ir para casa. Inês ajudou-a com a bolsa. O apartamento estava escuro e silencioso. Tomás, claro, ficou na festa. Catarina percorreu as divisões, acendendo as luzes. A cozinha com os restos do pequeno almoço. O quarto com os folhetos da clínica espalhados. A sala com as fotos de casamento emolduradas. Agora, não era mais a casa deles, mas a sua fortaleza. O lugar onde criaria o seu filho. O lugar para um novo começo. Inês,
Pôs a chaleira ao lume. Catarina ligou para a mãe. Lá fora era quase meia-noite, mas o apartamento brilhava com a luz quente de um candeeiro de mesa. Catarina! Já é quase meia-noite. Está tudo bem? E então, tudo saiu num fluxo. Catarina contou tudo. O cartão SIM, a Júlia no supermercado, a noite dos presentes, a gravidez. As palavras atropelavam-se. Do outro lado, fez-se uma pausa. Depois a mãe suspirou. Minha menina, eu sabia que algo não estava bem. O coração de mãe não engana. Estás grávida. Isso é uma notícia maravilhosa. Vai ser uma mãe incrível, eu sei. Amanhã chego aí. Não discutas. Vou e ponto. Fico à tua espera, mãe. Inês trouxe o chá. Uma chávena de camomila. Então, a avó está feliz? Perguntou, quando Catarina desligou. Chega amanhã no primeiro comboio. Ótimo. Precisas de uma família verdadeira, não daqueles pavões vaidosos. Os meses passaram calmamente. A barriga crescia, o enjoo diminuiu, o rosto ganhou cor. Na consulta com a doutora Romana, esta sorriu. Não sei que mudanças fizeste na tua vida, Catarina, mas estão a resultar. Tensão ótima, análises perfeitas. Estás a brilhar. Divorciei-me, resmungou Catarina. Oh, a médica riu. Às vezes é o melhor remédio. No 7º mês, Inês organizou uma festa. Não um baby shower americano com balões cor-de-rosa, mas algo à portuguesa, com empadas, picles e botinhas de lã tricotadas pela vizinha Dona Ana. Vamos brindar para que o bebê nasça com amor, proclamou Inês, erguendo um copo de sumo. E que nenhuma sogra bruxa se aproxime dele. Inês, para com isso, riu Catarina, envergonhada. O quê? É a verdade. E o advogado, o que diz? A advogada, uma mulher meticulosa de uns 50 anos, redigira uma carta inabalável para Tomás. Segundo o Código Civil, o marido não pode pedir divórcio sem o consentimento da esposa grávida, nem durante o primeiro ano após o parto. Todas as tentativas dos sogros com os seus papéis eram juridicamente nulas. Que engulam o pedido deles, riu Inês. Já agora, ouvi dizer que a tua Júlia já se mudou para a casa do Tomás. A vizinha viu-a a pendurar cortinas. Que pendure, Catarina encolheu os ombros. Agora tanto me faz. E era verdade. A cada dia, a vida passada afastava-se como uma margem vista de um navio que parte. As contrações começaram numa terça-feira de manhã. A mãe e Inês levaram-na ao hospital, sem lhe largarem as mãos. Respira, querida, respira, dizia a mãe. Imagina que estás a dar à luz não um bebê, mas a Mariana Paula, exclamou Inês. Força, expulsa-a da tua vida. Catarina riu no meio de uma contração e a parteira olhou-as de lado. Meninas, menos barulho com o humor. É um parto, afinal. O menino nasceu ao amanhecer, berrante, cor-de-rosa, com uma penugem de cabelo escuro. É perfeito, soluçou Inês, borrando a maquilhagem. Um bonequinho. Como vais chamá-lo? Perguntou a mãe, olhando o neto com adoração. Mateus. Mateuzinho. Inês sorriu. Em honra do meu nome do meio. Agora sou oficialmente a tia favorita. Os primeiros meses passaram num nevoeiro de fraldas. Os vizinhos enchiam-nos de presentes, meias, potes de puré. Da família de Tomás, silêncio. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Ainda bem, dizia a mãe, embalando Mateus. Não precisam de cá vir com as suas avaliações. Um dia, o carteiro trouxe uma carta registrada. Catarina abriu-a. Uma notificação oficial do advogado de Tomás, propondo resolver o divórcio e a pensão de alimentos extrajudicialmente. Estão a mexer-se, riu Inês, lendo por cima do ombro. Aposto que a Mariana Paula não dorme, sabendo que o neto cresce sem as suas ordens. Catarina guardou a carta. Lidaria com isso mais tarde. Por agora, Mateus acordara e exigia atenção. Os anos passaram depressa. Mateus fez 4 anos. Cabelos cacheados, sorridente, com o sorriso da mãe e um queixo teimoso, não se sabe de quem. No pequeno pátio atrás do prédio, ele corria atrás de borboletas, brandindo uma rede. A mãe lia-lhe contos no banco. Inês, oficialmente tia Inês, trazia livros e jogos de tabuleiro. Mãe, por que é que o Diogo tem pai e eu não? Perguntou Mateus um dia,
brincando na caixa de areia. Catarina agachou-se ao lado dele. Tens a mãe, a avó e a tia Inês. Essa é a tua família. As famílias são diferentes, grandes, pequenas, com pais ou sem. O importante é que se amem. Vocês amam-me mais que tudo no mundo. Então está bem, concluiu Mateus, voltando aos bolos de areia. À noite, com o filho a dormir, Catarina saiu para o varandim. A cidade murmurava lá embaixo, as luzes acendiam-se nas janelas. Algures, numa dessas janelas, viviam Tomás e Júlia. Talvez já tivessem filhos, talvez Mariana Paula cuidasse dos netos certos. Mas ali, no pequeno apartamento do terceiro andar, crescia a sua felicidade, sem avaliações, condições ou exigências de corresponder às expectativas de alguém. Em que pensas? Inês juntou-se a ela, oferecendo uma caneca de cacau. Nada de especial. Penso como a vida é estranha. A crueldade deles libertou-me. Se não fosse aquela noite, ainda estaria numa gaiola dourada, tentando agradar. A melhor vingança é uma vida bem vivida, citou Inês. A propósito, o Mateus disse hoje que quer ser astronauta cozinheiro. Vai fazer sopa em gravidade zero. Catarina riu. Com a imaginação dele, não duvido. Ficaram no varandim, olhando a cidade noturna. Lá embaixo, um carro passou, um cão ladrou, uma porta bateu. A vida normal de um bairro residencial. Para Catarina, era um mundo inteiro, quente, verdadeiro, seu. O telemóvel vibrou. Uma mensagem da mãe. Amanhã às 10 estou aí. Trago o novo Lego do Mateus e os teus pastéis de nata favoritos. Era isso a família, pensou Catarina, sorrindo na escuridão. Se esta história sobre a força do amor materno e da verdadeira amizade tocou o seu coração, deixe um like e subscreva o canal. Escreva nos comentários, quero saber a sua opinião. E lembrem-se, por vezes, o que parece o fim é apenas o começo de algo melhor.